Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um Bate-Papo RZ e hoje com a presença top das galáxias. Ela é coach financeira, ela é educadora, ela cuida de um projeto bacana aí, de um podcast top que a gente já vai divulgar também. É a Marlise Alves. Olá! Isso aí, né? Marlise, que bacana ter a presença de vocês, uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. E os telespectadores da RZTV sabem que eu sou consultor financeiro também. Então vamos bater um papo muito legal hoje, mas primeiro eu quero saber quem é a Marlise lá da infância dela, né? Uau! Quem é essa moça hoje empreendedora, mulher empoderada, que é super legal. Eu já trouxe acho que umas 4 mulheres empoderadas. Top! Né? Fala um pouquinho para nós então, Marlise, da tua infância aí. Primeiro, obrigada por esse convite, tá muito legal estar aqui, conhecer a sede da RZ, muito bacana. Bom, vou falar então da infância, né? Primeiro, pegou já de surpresa com essa pergunta. Eu sou natural aqui de Florianópolis mesmo, manezinha da ilha, então se eu falar muito rápido, tu me avisa, senão eu engato manezês aqui e sigo. Quero dizer aqui que da minha infância, foi uma infância bastante simples, né? Meus pais, pessoas simples aqui da região, e estudei em escola pública durante a maior parte da minha vida, até o 4º ano era primeiro grau na minha época, agora não é mais, né? Ensino básico, fundamental 1, alguma coisa assim. Eu até tava brincando a 4ª série. Que eu não precisei fazer a nona, né? Nem eu também não sou da época da nona. Enfim, estudei, tive a oportunidade de estudar numa escola particular no começo da minha vida, e eu acho que isso marcou muito a minha infância, no sentido do gosto pelo estudar, né? Do gosto pelos estudos. Depois fui para a escola pública, cursei universidade pública também, e me sinto felizarda por isso, e esse conhecimento eu acho que a gente leva para a vida, né? Então, da minha fase de infância, além de ter sido bastante simples, eu acredito que ela foi muito proveitosa nessa questão dos estudos. Sim. Isso lembro bem. Meu sonho de infância, tu quer saber? Fala aí. Eu tô aqui pra saber quem é. Pois meu sonho de infância era ser a Xuxa, né? Então eu assistia show da Xuxa e meu sonho de infância era ser a Xuxa, apresentadora lá daquela nave espacial, subir lá naquilo, era o meu grande sonho. Ainda não se realizou, quem sabe algum dia eu tenho uma nave espacial. Vamos ver, por enquanto não, tá fora de ir pro espaço. Mas são sonhos legais de criança, né? Eu sou um cara que eu sempre quis também, um dos motivos que eu fico muito feliz de ser apresentador aqui da RZTV, que eu brincava também. Tu também queria ser a Xuxa? Não, a Xuxa também não, talvez o Silvio Santos, uma coisinha, podia ser, né? Então eu tinha esse sonho, é legal, acho que toda criança tem a empreendedora, ela tem uma veia meio que puxada pro artístico também, né? Sim. De querer ser visto, de querer dar opinião e também até mesmo ajudar as pessoas. Exato. E tu falou pra mim da escola particular. Tu teve um choque de realidade entre a pública e a particular, pra tu ter uma... Nossa, eu gostei muito de ir pra particular, eu me interessei mais nos estudos. Fala um pouquinho pra nós sobre isso. Os meus pais tiveram condições de bancar essa escola particular até essa 4ª série, né, naquela época. E eu mudei no quinto ano pra escola pública e eu senti muita diferença. Não só na parte dos professores dedicados, tudo, mas a parte cultural da escola também me chocou, né? Tinha algumas coisas que eu ficava, nossa, o que é isso, né? Eu nunca tinha visto coisas desenhadas pelas paredes, enfim. Um amigo que ele estudou também, foi castigo, porque pra ele foi castigo. Não, pra mim não foi. Eu conheci ele na pública, ele veio de uma escola particular, e ele veio estudar na pública, aquela parte que tu chega na escola, qual que é a minha sala e tal, ele foi perguntar, pode me ajudar? E eu ajudei ele, Lucas Saldanha é o nome dele até. E ele falou, cara, na verdade eu tô estudando na escola pública porque minha mãe me botou de castigo. Eu tava na particular e ela falou que se tu rodar de ano de novo, eu vou te botar numa pública pra tu aprender, porque tu tá perdendo oportunidades. Ferrou. Pensa no susto da pessoa de chegar Sim. Tinha que ter o Maurício lá pra ensinar, ó. Na particular é diferente, tá? Então dá um choque realmente. Dá um choque e dá esse desejo também quando a gente é adulto, né, de
conceder para os nossos filhos uma escola particular, né? Então, sim, acho que essa foi uma grata surpresa depois de tantos anos, como mãe. Hoje, quando meu filho mais velho entrou em idade escolar, a gente nem cogitou a possibilidade de ir para uma escola pública, né? A gente foi para investir realmente em educação. Acho que essa questão do investimento em educação, ela é essencial. E isso a gente aprende de berço, né? Quando sim, tem isso na pele, sente na pele. E na tua infância, qual foi o momento ali que tu, tipo, pô, eu quero ir pra área de ajudar as pessoas de alguma forma? Quando que tu despertou? O teu empreendedorismo já fluía naquela época ou foi depois de um tempo? Olha, eu acho que começou essa fase do querer ajudar as pessoas com essa veia empreendedora quando eu tinha ali de 12 para 13 anos, mais ou menos. Digamos que saindo da infância e indo para a adolescência, né? Eu lembro uma vez que eu saí com a minha mãe e ela foi fazer a unha, fazer a unha numa manicure do bairro e eu fui junto. E eu lembro que ela, enquanto ela estava lá sendo atendida pela manicure, eu fiquei do lado olhando aquela mulher fazendo a unha. E daí eu fiquei olhando tanto que ela começou a me dizer como é que fazia, né? Passa o palitinho aqui, tira a cutícula, não sei o quê. E aí eu disse pra mãe assim, mãe, deixa que eu faço a sua unha na semana que vem, né? Tipo, na outra semana deixa que eu faço. E aí eu fiz e a mãe adorou. E aí a minha mãe, ela é muito comunicativa, assim, ela gosta de contar as novidades. Ela contou para todas as irmãs e a minha mãe tem várias irmãs. E aí, resumindo a ópera, depois ali de uns 10, 15 dias, eu já tava indo nas casas das minhas tias pra ser a manicure das minhas tias, né? Então, virou a manicure oficial. Virei. Então, elas não tinham nem telefone, né? Elas comunicavam, passavam lá por casa, diziam, quinta-feira, sexta-feira, marcava horário direitinho. Eu estudava no período da tarde, geralmente eu fazia isso nos finais de semana. Então, sábado, minha agenda era quase lotada, né? Ia de tia em tia. Viu até a agenda. Exato, quase uma agenda, né? Com 12 anos de idade pra 13. Mas ganhei uma maletinha, comprei os esmaltes, ficou tudo ali bem bonitinho e era uma renda pra mim. Porque, imagina, pra uma criança de 12 anos que não tem dinheiro pra nada, nem pra comprar nada pra si, quando ela começa a ganhar um dinheirinho, ela já começa a se alegrar, né? Então, acho que ali surgiu essa questão mais empreendedora minha, né? De conseguir poupar um pouquinho do dinheiro pra comprar os esmaltes, de me organizar com a questão do tempo, de horário, e vi que aquilo era bom, que podia ser dessa forma. Alguém te ensinou? Alguém te passou? Foi de você mesmo? Não, a única coisa que eu ganhei foi a maletinha para guardar os esmaltes. Isso a minha prima me deu de presente, e aí eu organizava tudo ali, e essa questão de organização acho que foi meio nato, assim, também. Sempre fui mais organizadinha, até meio metódica com relação a isso, e procurei essa organização. E eu fiquei nisso, então, acho que dos meus 12 até um pouquinho mais de 13 anos, assim, um ano e pouquinho. Daqui a pouco começou a vir amiga da minha mãe lá em casa pra fazer unha, e daí a coisa foi, né, meio... E aí eu vi que não era aquilo que eu ia fazer pro resto da vida, né? Mas durou por um tempo, sim. Sou muito grata às pessoas que confiaram em mim. Às vezes tinha tia que dizia, isso dói, né? Isso dói, porque de certo eu beliscava, nunca tinha feito um curso na vida, mas ainda assim me apoiavam, me dava aquele dinheirinho no final de semana que ajudava a comprar uma roupa, algo que eu queria naquela ocasião, né? Sim, top. E passando isso, você chegou a trabalhar para alguém? Ou sim, você abriu algo próprio nesse meio tempo? Vamos supor, depois que você atingiu aí a maioridade, né? 18 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Recém tinha feito 14 anos. Um tio meu, que também era irmão da minha mãe, ele foi convidar a minha cunhada, que era esposa do meu irmão, que na época tinha uns 17, 18, para trabalhar com ele no escritório de contabilidade, né? Então, ela disse que ela não iria naquela ocasião, e daí, tipo, eu meio que me ofereci, né? Com 14 anos, tio, quem sabe eu vou, né? Pra ver se dá certo e tal. E era uma atividade, assim, bastante burocrática de escrever. Então, eu ficava a tarde inteira, de meio período, estudava de manhã nessa época e trabalhava à tarde, com carteira assinada, tudo certinho, nessa função de fazer registros fiscais, né? Hoje não existe mais esse registro manual, isso faz bastante tempo, né? Lá em 1990... Tudo automatizado. Não vou entregar a tua idade. Não, né? Não precisa. Mas lá em 1990 ele funcionava tudo de manual, né? Eu lembro que eu tinha calo no dedo, né? De tanto que escrevia, mas adorava também aquilo, porque, tipo, dava uma relaxada na cabeça, não tinha que pensar muito, né? E ali só escrevia, depois ia embora pra casa, fechava a porta, estava tudo certo. Os assuntos internos da empresa não eram sobre a minha responsabilidade. Então eu tive essa experiência também de trabalho com carteira assinada.
Eu fiquei pouco tempo nesse trabalho, fiquei ali acho que uns 7, 8 meses. Sim. E depois eu fui trabalhar com turismo. Eu fui contratada por uma agência de viagens aqui em Florianópolis, ela ainda existe. E tantos anos depois ela ainda tá nativa, né? E essa agência de viagens eu era office girl. Então eu digo que eu conhecia o centro da cidade inteira, com 15 anos. Office girl, então tu abordava as pessoas na rua? Não, office girl de fazer volta na rua. Né? Ah, tá, tipo o office boy. Exatamente. Então, de entregar uma passagem aérea, de ir, por exemplo, na sede da Varig, quando era Varig ainda, né? Nossa, faz tempo, não é da tua época. Entregando a idade, todo mundo sabe quantos anos eu tenho. 19, tá tudo certo, não conheceu a Varig. Mas tinha que fazer essas voltas com clientes, então eu tinha muito contato, gostava muito de conversar com as pessoas, mas não passava pela minha mente a possibilidade de empreender e muito menos de ajudar pessoas, eu simplesmente estava trabalhando. Até que chegou uma fase, né, da minha vida que eu tinha que decidir a minha carreira profissional, né, ali com 16, porque como tudo foi precoce pra mim, com 16 eu fui fazer o vestibular. E aí cheguei no vestibular e eu ia fazer administração de empresas. Quando chegou lá na hora da inscrição, né, hoje é tudo online, vai ali, clica, bem bonitinho, faz ali a inscrição online. Naquela época era um formulário que se levava para casa, preenchia, depois entregava e tudo mais. Eu lembro que eu tava numa reunião com primos, né, um encontro assim de família, e aí era no outro dia o término da inscrição do vestibular. E eu tava decidida que eu ia fazer administração de empresas. Por quê? Eu já trabalhava o dia inteiro nessa época. Eu tinha um bom salário, ganhava bem, assim, pra minha idade, 16 anos, era um bom salário. Sim. E eu tinha opções de cursos noturnos, eu não queria parar de trabalhar, né? Eu não queria nem pensar em fazer um curso diurno. Então, na UFSC, a gente tinha 4. Era Direito, Economia, Contábeis e Administração. A gente não tinha mais cursos noturnos naquela época, lá em 1993. Ela tá se entregando. Eu tô me entregando, já me entreguei, o pessoal já fez a conta, tá tudo certo. Então, tinha essas 4 opções, né? E a minha opção era administração. Direito e Economia tava descartado. Contábeis ficava ali no meio tempo, né? Mas queria administração. E nessa reunião de família foi interessante, porque começou a ser levantado um aspecto que até hoje eu ainda trabalho com os meus clientes, né? Que são as profissões de família. Começaram a lembrar, o tio fulano, que foi o mesmo que eu comecei a trabalhar no escritório dele, é contador, olha só, ele é empresário, né? Começaram a trazer, ele é contador e empresário. Sabe o primo, não sei o quê? Ele trabalhou na contabilidade do hospital tal aqui em Florianópolis. Olha só, ele é bem sucedido, pode ser funcionário também de uma empresa. E foi trazendo as possibilidades da contabilidade, né? E aí eu fui pra casa pensativa, né? Puxa, já tinha clicado ali, selecionado a administração. E de um dia pra noite eu migrei para ciências contábeis. E aí fiz o vestibular, passei e cursei os 5 anos. Mas o que eu acho mais interessante dessa história aí da escolha de contábeis é que durante os 5 anos e mesmo depois desses 5 anos, muitas vezes eu me questionei se essa era a minha escolha certa. Né? Tipo, eu tava com o pé em contábeis, fiz todo o curso, fui bem no curso, né? Algumas matérias ali meio trancos e barrancos, mas fui bem no curso. E eu percebi lá no final que, poxa, mas e se eles não tivessem me influenciado, né? Eu sempre ficava com esse... O que eu faria? Exato, eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha, né? Se eles não tivessem me dito pra eu fazer contábeis, eu teria feito administração, né? Será que não teria sido melhor? Ficava com essa culpa. E até que demorou bastante tempo pra eu perceber que eu tinha feito a escolha, né? Eles não tinham escolhido por mim. Eu que tinha escolhido aquilo. Mas quem tomou a atitude foi você. Exato. Uhum. E daí, a partir daí, você mudou um pouco o foco? Foi meio que rápido, demorou um tempo ainda para mudar o foco de contabilidade, continuou como contabilidade. Como é que foi esse processo aí de mudança? Quando eu estava no último ano de faculdade, eu ainda trabalhava com turismo. E gosto do turismo até hoje, então. Né? Agora, gosto mais da posição de turista, né? Do que no turismo. Adoro viajar. Mas nessa fase, ali, por volta do último ano de faculdade, eu acabei saindo do trabalho, né? A gente entrou num acordo, tal, eu não ia mais trabalhar lá. E aí a minha opção era, ou eu vou trabalhar com turismo, que é aquilo que eu sei, ou eu vou começar um estágio em contábeis, ou eu vou abrir meu escritório. E aí eu tava no último ano de trabalho e o meu sócio, o marido hoje, o Márcio, ele já era contador formado. E ele veio também dizendo, mas sempre tive sonho de abrir uma empresa contábil, quem sabe tu começa o escritório, porque agora tu não tá trabalhando, quem sabe a gente pega 1, 2 empresas e começa a trabalhar.
E eu achei uma ideia boa, né? E era o sonho dele, confesso que não era o meu, nunca tinha pensado nisso. Na verdade, eu nunca tinha pensado qual era o meu sonho, né? E aí eu embarquei no sonho do outro. Eu tava no processo. Exato, eu embarquei no sonho dos primos, depois eu embarquei no sonho do marido, né? E segui aí nessa direção, comecei a trabalhar como contadora sem me dar conta de que eu estava abrindo um negócio. Eu acho que esse é um dos principais dores que hoje eu vejo nas donas de negócio que eu atendo e que eu ofereço como mentoria, né? De começar um negócio não só pela parte técnica, por estar oferecendo aquela ajuda, mas sim sabendo que tu tá começando um negócio. Eu não vou só vender um produto, uma mercadoria, eu vou ter um comércio nas mãos, né? Eu vou ter um negócio, não vou só prestar um serviço. Eu tenho um negócio em mãos. Na verdade, o brasileiro, ele é expert nisso, né? Sim. De começar um negócio através de uma ideia ou de uma motivação de alguém, só que ele não procurar o conhecimento. É que nem eu vi um vídeo muito legal que o cara fala assim, para você ser piloto de avião, você tem que estudar, tem que fazer prova, Sim. Você tem que passar para ter lá o negócio. Um negócio, uma empresa, funciona da mesma forma. Sim. Não é apenas um CNPJ, né? Exato. Você tem que entender de gestão, entender de marketing, entender de financeiro, tem que entender um pouco de tudo. E as pessoas hoje no Brasil, os famosos MEIs, que ficaram no limbo, né, entre 2016 ali, ficaram no limbo. Muita gente abriu o MEI achando que era fácil empreender, né, que era só lá criar um CNPJ, tá tudo certo. E teve bastante problema, né? Exato. Isso é uma questão, uma opinião minha, cultural do Brasil. O brasileiro, ele é empreendedor. Sim. Ele não desiste, mas às vezes ele não procura conhecimento técnico para ter a constância que ele precisa. E ele acaba se frustrando e acaba com tudo e volta pro CLT novamente. Eu fui dono de empresa. Concordo. E muitas vezes isso está relacionado, inclusive, a uma crença que... esses dias eu escutei de um cliente, né? Mas todos os negócios fecham com 5 anos, né? Tipo, confirmando, não são todos, né? Boa parte fecha justamente por causa dessa mentalidade, né? De não olhar para aquilo como sendo um negócio. Então, acho que tem muito a ver com essa questão, né? De não olhar para isso como sendo um negócio. E voltando lá à minha história, né? Quando deu ali uns 10 anos de empresa, a gente já tinha funcionário. Nesse meio tempo, meu sócio, o marido, veio trabalhar junto, né? A gente formou ali essa sociedade. Sim, ele saiu de uma empresa, ele trabalhava numa grande empresa aqui de Florianópolis na área financeira, então veio ajudar no financeiro, contábil do escritório. O escritório começou a crescer, né? Um cliente indica outro, a gente vai formando até os próprios contatos que já tinham antes, né? Vem ser nosso cliente, porque, tá trabalhando com contabilidade, já confiava no meu trabalho antes no turismo, então vem. Então, muita gente veio dessa forma. E ali, com 10 anos de trabalho, mais ou menos por volta de 2006, eu me dei conta disso, assim, né? Que as minhas escolhas, elas não tinham sido bem minhas, sabe? Eu fui vivendo aquilo que a vida foi me apresentando, mas elas não tinham sido bem minhas. E aí, eu entrei em crise, tipo, parafuso geral, lá em 2005, né? Piração, porque eu não sabia se eu não gostava de acordar de manhã cedo na segunda-feira para ir trabalhar. De manhã cedo, segunda-feira, para mim era tortura geral, assim. O despertador tocou e eu já pensava, tudo que eu tenho para fazer essa semana vai ser o caos, né? Então, realmente se tornava o caos. Começava a segunda querendo que chegasse a sexta. Exato. E isso é interessante, né? Porque mesmo sendo uma dona de negócio, eu não estava trabalhando para ninguém, eu estava trabalhando para mim mesma. Às vezes as pessoas têm esse sentimento quando trabalham para outras pessoas, né? Porque quando eu tiver o meu negócio vai ser diferente. Não vai. Tem que primeiro tratar a nossa mente para que aquilo seja uma jornada próspera. É o famoso escravo do meu próprio negócio. Né? Exato, funcionário de mim mesmo. Funcionário de mim mesmo. Também é um processo que mas isso é mundial, né? Não é só questão cultural brasileira. Não. Mundial. Tem muitos empresários que eles saem do CLT com aquela ideia de liberdade e piora. Porque Sim. A liberdade, quando eles eram CLT, a liberdade deles era das 5 da manhã até as 8, que é a hora que começa, e depois das 6 em diante. Mal bem eles tinham um princípio de liberdade. Sim. Mas depois que eles começam a ter o próprio negócio, eles têm 24 horas de compromisso. Sim, Até exatamente. quando dormem, eles estão pensando. Exato. É bem por aí. E aí foi bem nessa época que eu me dou conta disso, né? Muitas vezes eu trabalhava final de semana, trabalhava à noite, continuo trabalhando final de semana, continuo trabalhando à noite quando necessário, mas só que agora com outro propósito.
E naquela época eu ficava pensando, mas a crise é no meu trabalho? Será que a crise é porque eu exerço muito da parte técnica contábil? Será que a crise é no casamento? Porque daí já envolve tudo, né? É sócio trabalhando junto do lado, daí a gente já olha meio atravessado, né? Tipo, não concordei com isso aqui no trabalho, aí já chega em casa já meio atravessado também. De trabalhar com um companheiro. Exato. Então, tinha muita mistura. E aí, nessa época, eu tentei buscar ajuda com consultoria e a consultoria só olhava negócio. Tentei buscar ajuda com psicólogo e o psicólogo só olhava a minha saúde emocional. Parece que não juntava as duas pontas, sabe? Sim. E aí eu resolvi estudar, voltar a estudar. Já que eu sempre gostei tanto de estudar, né? Eu fiquei 10 anos sem voltar a estudar. Eu não fiz uma pós nesse período, eu não estudei nada, li muito pouco. Então eu considero que esse foi um período de inércia, assim, pra mim. Lá de 98 até 2006, mais ou menos. Foi um período em que eu não me desenvolvi como pessoa, né? E aí, esse marco de 2005 para 2006 foi de um desenvolvimento pessoal mesmo, de buscar por curso, buscar por conhecimento, e ali eu me identifiquei como eu amo ajudar as pessoas, né? Ali tu descobriu a tua vibe, né? Exato. Eu acho que eu saí nesse momento de uma cumpridora de obrigações do governo, como contadora, né? Eu achava que eu trabalhava pro governo, indiretamente, e ainda o cliente que tinha que me pagar, para uma ajudadora de empresários, né? Mudou a chave, e eu acho que foi nessa mudança de chave minha interna que o negócio também começou a crescer. Então, uma coisa está totalmente interligada com a outra. Tá. E esse processo de ajudar, porque você falou muito, eu sempre segui os sonhos das pessoas, né? Tem uma coisa que é rotina. Ah, o meu tio é médico, eu quero ser médico. Minha mãe é professora, eu quero ser professora. Daí vai, fica a vida toda, estuda, vira, se torna profissional naquilo, mas daí chega um ponto, pô, mas não era isso que eu queria. Que é a frustração que você disse. Sim. De 2005, 2006. Tá. Então, qual que foi a tua praia? Foi ajudar as pessoas de forma elas terem o próprio negócio? Qual que é exatamente essa ajuda que te despertou a vontade, né? Como diz os filósofos, né? O querer, né? Eu digo pra ti que lá no início eu só queria ajudar. Não sabia como, mas eu só queria ajudar. Bem sincera. Só tem o sentimento. Exato. Porque como eu tinha sido ajudada nessas questões, o meu sentimento era assim, nossa, que bom que outras pessoas me ajudaram, né? Que bom que eu saí daquele caos. Eu quero ajudar também, acho que eu quero fazer isso que essa pessoa fez por mim, né? E aí eu fui estudar psicologia, né? Então, saí da água pro vinho, de contabilidade. Às vezes eu me perguntava, mas o que eu vou fazer na psicologia? Você é de exatas para humanas. Exato. Saiu dos contranúmeros no argumento. Daí tu vai pra psicologia, que pode ser ou talvez, quem sabe, a gente tem que ver. Exatamente. E eu acho que eu trago muito essa questão da lógica contábil, que contabilidade é lógica, né? Se eu tenho um débito, eu tenho um crédito. Para as questões de psicologia, porque quando eu vou lidar com o cliente, né, é muito simples. A consequência que tu tens é fruto daquilo que tu semeasse ontem. Se tu quer uma consequência diferente, a gente vai mudar, então, o que tu tá semeando, né? Não tô emocionada, não. É só a luz, eu acho que tá... Né? Ah, não, mas... Mas se eu chorar também não tem problema, né? Não tem problema. Então tá. A gente edita. Então tá tudo certo. Voltando aqui, né? Eu acho que eu trago muito esse conceito dessa lógica contábil para as questões relacionadas à psicologia. Eu ainda não estou formada em psicologia, estou cursando a longuíssimo prazo, porque eu fiz uma parte da faculdade lá entre 2006 e 2008. Aí eu tive bebê, a Manu já tá com 12 anos hoje. Nesse meio tempo eu fui estudar outros assuntos de meu interesse, né? Então, fui fazer pós-graduação em psicodrama, fui fazer curso de coaching financeiro, e daí, então, eu comecei a pensar, não, mas eu não quero ser uma psicóloga clínica, né? Eu não quero atender na clínica, mas esse conhecimento da psicologia, junto com o meu conhecimento da contabilidade, eu posso ajudar as pessoas a evoluírem financeiramente. Então, aí linkou. Mas não pense que foi assim fácil, não, tá? Foi uns 10 anos depois, eu acho, de tudo isso, né? E agora que eu consigo perceber exatamente qual é a ajuda que eu dou para as pessoas, né? Agora que eu digo assim, de 2 anos para cá, de 3 anos para cá. Conseguiu formatar isso. Isso, consegui formatar esses dois conhecimentos, né? Então, quando alguém chega para mim dizendo, eu tô com um problema financeiro na minha empresa, ou a minha empresa não cresce,
tá estagnada já faz tempo, eu não tenho um planejamento para minha empresa, a gente entra com a parte técnica, né? Então, o que você tem de planilha, de software, né? Aonde que a gente encontra os números da sua empresa, mas a gente entra também com um aspecto ligado às emoções, né? Por que não tá fazendo isso até agora? Qual é o bloqueio que tem de olhar para os números? É a questão do processo, né? Às vezes, e até a procrastinação, né? Sim, E eu acho que, na minha visão, né? Eu acho que a maioria dos empresários, às vezes, eles não desenvolvem porque eles acham que o problema está na empresa. Sim. E muitas vezes é algo interno, né? É a forma de agir, a forma de falar. Então, acho que ajuda um pouco, né? No como você ajuda empresas, eu acredito que seja quase isso, na minha opinião. Sim, concordo contigo. Tem uma frase que diz que a empresa é o reflexo do dono. Eu costumo dizer que as finanças da empresa são um reflexo também das finanças do dono, né? Porque se a gente tem um dono, uma dona bagunceira financeiramente, né? Que já na vida financeira pessoal já era meio caótico, não sabia quanto ganhava, gastava mais, ou tinha algum tipo de bagunça financeira, como que tu acha que vai ser as finanças dessa empresa? Vai ser a probabilidade, né? Exato, a não ser que contrate um financeiro. Eu já conheci pessoas que eram totalmente desorganizadas pessoalmente, e na empresa ela sabia até quantos lápis tinha lá na gaveta lá. Tem exceções. Tem mas exceções. A grande maioria é o reflexo. Né? Exato. Quando a empresa começa a crescer e esse dono, essa dona contrata um financeiro, até as coisas começam a se organizar. Mas em linhas gerais, para os pequenos, né, para aqueles que estão começando, o empreendedor, a empreendedora que está ali tendo que dar conta do técnico, do operacional, da venda, do marketing e do financeiro, às vezes isso acaba ficando meio caótico. E nesse teu processo aí de você começar a ajudar as pessoas, qual foi a tua maior dificuldade? Porque todo empreendedor é o processo da primeira venda. Né? Tu tem alguma coisa para compartilhar com a gente aqui? Tipo, Maurício, eu quando eu comecei a ajudar, eu não sabia por onde. Teve algum tipo, como eu posso dizer? Tu teve algum obstáculo nesse meio tempo? Vou te dizer que o primeiro obstáculo, quando eu vendi serviços contábeis, lá em 1993, eu lembro perfeitamente que... Dá pra ver que ela é contábil, porque ela quer falar os números. Exatamente, né? No dia tal... Não, mentira, o dia eu também não sei. No dia, a hora, local. Lá em 93, quando eu fui atender o primeiro cliente, né? Eu tinha um primo, sempre os meus primos, né? Ali ao redor, protegendo, indicando, né? Incentivando. Eu tinha um primo que ele já era contador, só que ele trabalhava numa empresa pública, e ele disse, olha, a fulana, que é aqui do nosso bairro, ela tá procurando um contador, ela me procurou e eu te indiquei. Vai lá conversar com ela. Daí eu fui, né? Fui lá conversar, me arrumei bem bonitinha, imagina, eu tinha 21 anos. Arrumei bem bonitinha, né? Botei meu óculos de leitura pra dizer que eu era mais velha, porque imagina, 21, cara de menina. E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que ela me falou, ela, tem certeza que tu é contadora? Tu é muito novinha. E agora? O que eu falo, né? O que eu falo? O que eu faço? Aí eu disse que sim, que eu era, me empoderei, né? Sim, eu era, e que eu ia cuidar muito bem da empresa dela, e eu devo ter passado algum tipo de confiança, porque ela fechou o negócio comigo. Então, acho que um dos preconceitos, ou um dos desafios aí a ser apresentado lá atrás, foi a questão da minha idade, né? Então, que talvez fosse mais até meu do que dos clientes, né? Um preconceito mais meu. Será que alguém vai dar credibilidade para quem tá começando? E sim, as pessoas acreditam desde que tu te esforce, né? E essa foi uma das questões que eu sempre coloquei muito em jogo, né? Se eu vou atender um cliente, eu vou cumprir aquilo que eu prometo. Vou fazer de tudo para que aquilo aconteça da maneira adequada. E depois, num segundo momento, né, quando eu coloco essa atividade como coach, inicialmente ali por volta de 2012, 2013, e começo a oferecer esse tipo de ajuda, isso ficou muito mais simples. Eu não sei porquê, mas foi meio que natural, sabe? Eu divulguei nas redes sociais o meu diploma, agora, a partir de agora, sou coach. Na semana seguinte, já teve uma conhecida que disse, quero fazer um processo contigo. Você fez teu coach aonde? Na IBC, na FEBRACIS? Na Sociedade Brasileira de Coaching. Tá. E foi muito automático, eu quase assim. Coach, uma vez. É mesmo? Não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E aí essa experiência, assim, foi muito natural acontecendo. Mas te digo que mesmo sendo algo natural, eu gosto de produzir conteúdo, gosto de falar sobre esse assunto, né? Então, acho que isso acaba trazendo pessoas que se identificam com o meu perfil. E aí tá uma dica também para quem é dona de negócio, precisa assumir também esse lado, né? De
aquilo que a gente gosta, a gente precisa compartilhar com outras pessoas. E aqui vocês fazem isso através da TV muito bem. E é uma forma de atrair também as pessoas que pensam igual, né? Sim. E tu tem um trabalho bacana, que é através de um podcast, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. É o DonaCast. Exato. Fala um pouquinho desse projeto aí que eu achei bem legal, referente ao empoderamento feminino, toda essa parte aí. Eu tenho algumas pautas. Quem assistiu o programa da Cris aqui, meus telespectadores, a gente abordou bastante esse assunto aí. Ah, legal. O DonaCast surgiu agora, tá recente, né? Pouquinho tempo. Ele nasceu agora em julho de 2021, quando a gente teve essa conversa. E o DonaCast, ele vem para ajudar mulheres a se tornarem donas em 3 aspectos. O primeiro aspecto é dona de negócio, porque tem muita gente que tem essa dificuldade inicial de ter um negócio próprio, por onde que começa, o que eu preciso aprender. Então, a ideia do DonaCast é trazer, junto comigo, mais 2 colegas, amigas, consultoras que fazem, então, essa ponte e trazer um áudio, 2 áudios, 3 áudios reais de mulheres que estão passando por alguma necessidade. A gente junta e traz aquele assunto em pauta e conversa ali por aquele momento. Eu sempre amei podcast, adoro podcast, sou ouvinte de podcast toda manhã quando vou fazer os meus exercícios, fico escutando, conectada com podcast, então para mim é uma mídia muito legal de ser escutada. E ajuda então para mulheres se tornarem donas de negócio, donas do seu dinheiro, onde a gente trata sobre as questões relacionadas a crenças financeiras, organização financeira. Pode entrar uma pauta aí de Bitcoin também, porque não, né? Podemos falar sobre. E, consequentemente, se eu sou dona do meu dinheiro e dona do meu negócio, a princípio também eu me torno uma dona da minha vida, né? Em geral, não que isso seja os 2 fatores principais, né? Mas eles ajudam a que eu tenha mais autonomia, mais liberdade, seja dona do meu tempo, enfim. Esse é o propósito. A questão cultural, na verdade, né? Porque há muito tempo foi que o orçamento familiar era dominante pelo homem, né? Então a mulher, ela tinha aquela receita, só que ela não sabia de onde que vinha exatamente aquela receita, né? Ela não sabia o porquê. Ela tinha aquela receita para gastar, ou seja, fazer as compras de casa, pagar algumas contas como água, luz, né? Mas a receita total e o saber criar lá o gráfico pizza que a gente fala, né? Aqui é para despesa, aqui é para crediário, aqui é para isso, aqui é para aquilo. Então, eu acho que é super importante a mulherada hoje, né? Falando de empoderamento feminino hoje, então, nem um assunto de ter pauta, porque tem muita mulherada aí arrebentando. Tem. No ramo das criptomoedas, então, são mais de 35% que investem em criptomoeda, a mulherada está dominando geral. Muito bom. Né? Então, essa questão é bem legal culturalmente, né? De tu trabalhar para ela entender que a maioria da mulherada agora está tendo esse poder, mas ainda existe aquelas mulheres que querem se empoderar, mas acabam não tendo aonde procurar e como fazer. Né? Exato. Talvez se separam recentemente, não sei como, nunca lidei com dinheiro, né? O que eu vou fazer? Eu acho muito importante esse projeto de vocês aí, porque a ouvinte, ela pode se espelhar e ela aprender muito com vocês aí. Ah, é verdade. É interessante essa tua fala. Semana passada ainda eu li um post de uma colega que é educadora financeira e ela trazia uma informação histórica que eu achei muito interessante, que só tem bolso calça de homem. Já reparou isso? Verdade. Para levar dinheiro. E geralmente a da mulher, o bolso é feito. Exato, é só o desenhozinho. Exatamente. Eu li aquilo assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, a gente já vem de um histórico em que o homem que carrega o dinheiro, que coloca o dinheiro ali dentro, a gente até pode dizer, mas tem bolsa e tudo mais. Mas quando a bolsa surgiu, era para outra finalidade, era para carregar outras coisas que não era o dinheiro. Sim. Então, a questão cultural, né, essa que tu trazes, que a mulher, ela não aprendeu a lidar com o dinheiro, esse exemplo que tu trouxesse ainda é muito positivo, né? Que o homem dá o dinheiro na mão da mulher para ela administrar a casa. Mas tem muitos outros casos que nem isso acontece. Alguns casos o homem vai lá, paga todas as contas e a mulher não tem nada, né? Nem R$1 para participar daquele orçamento, né? Então fica também essa lacuna entre o que é o real e o que seria o ideal, né? E aí dentro disso, como é que ela vai administrar um negócio, né? Se nem as finanças de casa ela consegue palpitar. E entender o processo até chegar naquela receita, né? Eu acho que é um grande divisor de águas, porque nem é questão de homem e mulher agora. Falando o ser humano. Sim. A maioria das pessoas, elas não entendem que uma receita ela é
proveniente de algo e ela tem que saber lidar com aquela receita. Ela não pode simplesmente, eu como consultor também, eu sempre explico isso para as pessoas, né? Tu não pode, não, daqui 30 dias tem de novo, então eu vou ter que gastar tudo isso. Não é interessante poupar ou investir. Sim. E a grande maioria, até mesmo o jovem, o que ele faz com o primeiro salário dele? Ele não sabe o que fazer. Ele sai gastando a revelia. Sim. Ele compra o videogame que ele sempre quis ter, ele vai lá numa loja, compra a blusa que ele sempre quis ter, ele acaba não tendo a consciência, tipo, a minha primeira receita, eu vou ter que começar agora a ter o entendimento do que eu vou fazer com ela a partir de agora. Pra quê? Porque quem investe, projeta o futuro. Quem não investe, não pode projetar o futuro. Né? Fica aí, que nem o nosso amigo Pablo fala, quem não sabe pra onde ir, qualquer ônibus serve. Exato, exatamente. É bem por aí. E esse processo do coaching financeiro, você usou pra você? Essas técnicas e essas ferramentas, primeiramente, você utilizou para você ou você não teve essa necessidade? Sim, eu costumo dizer que quando eu fiz a minha formação em coaching financeiro, lá em 2013, eu já tinha feito a formação em coaching, líder coaching, em 2012. E aí em 2013 eu pensei, não, eu preciso ter alguma ferramenta a mais para lidar com as finanças, porque acabei já recebendo cliente, já atendendo, sem saber muito bem aquilo que eu ia aplicar. E aí quando eu fiz, eu fiquei, como assim? Né? Como assim que eu nunca pensei nisso? Eu costumo dizer que eu vivia como uma pobre confortável, financeiramente falando, né? É bem isso que tu falaste. Ganhava bem, né? Uma finanças adequada para o nosso estilo de vida, gastava tudo, não tinha reserva, não tinha investimentos. Então, o primeiro passo quando eu fiz o curso de coach financeiro foi programar como que seriam os meus próximos 5 anos, da onde que a gente iria tirar renda, de que forma conseguiria mais renda dentro do escritório, como que eu poderia potencializar os meus rendimentos. Foi aí, então, que começou a estruturar o novo negócio, né, de treinamento, de consultoria, que é esse que a gente está falando, né, o projeto da Dona, e o escritório de contabilidade ficar em separado. Acho que ele foi um divisor de águas nesse sentido, para que eu saísse dessa zona de conforto. Em nenhum momento a gente tinha necessidade, não tinha dívida, nada disso, mas estava ali empatado no 0 a 0, né? No patamar que a gente chama de segurança financeira. Então, se eu quero ir para a independência ou para a liberdade financeira, eu tinha que tomar algumas ações. E aí, dentro desse processo, primeiro a gente aplica na gente, né? Então, depois ver se funciona. Funcionando, teste, né? Aí a gente consegue ajudar outros clientes a fazerem isso. Isso aí, vou pedir uma opinião bem chave aqui, você como consultora financeira. Dinheiro e prosperidade, existe uma diferença ou não? Eu acredito que a prosperidade, ela vem quase como um estilo de vida. Assim, se eu opto por ser uma pessoa próspera, eu sei o que é liberdade financeira, eu sei aonde que eu quero chegar financeiramente, eu sei os meus objetivos e eu sei as minhas metas. Então, eu vou fazer de tudo para que aquilo ali aconteça. O dinheiro é só o meio. Então, o dinheiro, seja papel, moeda, de verdade, digamos assim, ou seja virtual, né? Sim. Não que o outro não seja de verdade, mas seja ele físico ou virtual, ele vai fazer com que o meu projeto de vida aconteça. Então, eu gosto de pensar o dinheiro como um meio para obter aquilo que eu quero, os meus sonhos, meus projetos, meus objetivos, e a prosperidade como um estilo de vida a seguir, um caminho a seguir. Não sei se ficou claro. Não, show de bola. O meu entendimento de prosperidade é aquilo que me... Como é que eu posso dizer assim, ó? A pessoa próspera, não necessariamente ela precisa ter muito dinheiro. Né? Como Sim. você falou, linkando o que você falou, então é mais ou menos o que eu penso. Né? Prosperidade não tem que ser rico, milionário. Não. Né? É o que me deixa tranquilo. Eu tenho um equilíbrio. Né? Exato. Quando eu tenho um equilíbrio financeiro, eu sou próspero. Sim. Eu não preciso ter milhões na conta para ser próspero. Né? E as pessoas às vezes confundem. Elas ficam a vida inteira buscando dinheiro, correndo atrás do dinheiro. Eu não sou próspero, enquanto eu não ficar milionário, enquanto eu não ficar bilionário, eu não vou ser próspero. Só que ela não sabe que se ela conseguir parar e ver que ela consegue pegar, eu gasto X valor para me manter confortável. Sim. Essa parte é para eu planejar o que eu vou fazer futuramente, né? Isso aqui para ajudar as pessoas, que a gente tem que ter esse trabalho também de caridade, que isso faz nós como espiritualidade, que eu falo, né? A caridade é o divisor de águas, eu acho, de maioria das religiões. Exato. Né? Aí eu me torno próspero. Agora, se eu fico a vida toda gastando o que tenho para poder ter mais, para poder gastar mais, eu me torno um escravo do dinheiro e eu não vou ser próspero nunca. Eu posso ter trilhões e eu não vou ser próspero. Eu costumo dizer que tem uma teoria que vai sair no meu livro daqui a algum tempo, ainda não saiu. Temos, tá na editora já, né? Mas a teoria que eu defendo é a seguinte: existe uma linha da prosperidade.
E aí, essa linha da prosperidade é quase como um ponto de equilíbrio, onde eu tô aqui no ganho e gasto, onde eu me via lá como uma pobre confortável, né? Então, eu tava aqui na linha da prosperidade. Abaixo dessa linha são as pessoas que estão no pagador de contas. É quase isso que tu falaste, né? Então, eu ganho, gasto. Daí eu gasto mais um pouco, eu tenho que ganhar mais e eu entro no ciclo dos ratos, né? Na corrida dos ratos, como disse Robert Kiyosaki. Eu chamo de esteira ergométrica financeira, onde eu corro, parei a esteira, tô cansado, mas tô exatamente no mesmo lugar. Não saí para direção nenhuma. E em contrapartida, quando eu consigo quebrar essa linha, né, eu entro no ciclo da prosperidade. E aí eu consigo fazer exatamente esse formato aí que tu fizeste, né, que tu desenhasse. Então eu ganho, eu gasto uma parte, eu poupo outra. Eu ganho e eu consigo reinvestir esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. E assim eu faço o dinheiro trabalhar para mim e não me torno uma escrava do dinheiro. Show. E pra gente já finalizando o programa, eu queria que você desse aí uma dica-chave pra mulherada aí, né, que quer empoderar, ou até mesmo milhares de mulheres empreendedoras que têm seus negócios, suas grandes empresas, né? Uma mulher é a Luísa, da Magazine Luiza, né? Que eu acho que é uma referência no Brasil. Então, várias mulheres hoje, qual que é a dica que você dá para elas aí empreender sem medo, que tem hoje ferramentas, tem pessoas, porque é uma coisa que eu sempre digo, ferramenta é o que mais tem na internet. Agora tem que ter alguém para te ensinar a mexer nessa ferramenta. Exato. Porque ferramenta tá gratuito, dá um Google lá, aparece 450 ferramentas para você, 7 métodos eficazes para se tornar um milionário, não sei o que, um monte de coisa. Tem. Mas se não tiver alguém para te ensinar a mexer naquela ferramenta, como manusear, você não vai ter sucesso não. Dá uma dica aí então para essa mulherada que está assistindo, essa mulherada, esses homens também que estão assistindo a gente. Ah, legal. Acho que a dica central aqui, que foi para mim um divisor de águas, é determinar aonde que eu quero estar daqui 5 anos. Então faz a conta, né? A gente está hoje, aqui nessa gravação, em julho de 2021, em julho de 2026. Como que eu quero que esteja a minha vida financeira? Como que eu quero que esteja o meu negócio? Se eu quero ter um negócio ou não, né? Então, se eu já tenho uma empresa, como que ela vai estar posicionada? O tamanho dessa empresa, qual o faturamento, o número de funcionários, o que eu vou estar fazendo? Desenha realmente essa visão e faz uma cartolina bem grande, coloca na parede do teu quarto. Porque todos os dias, quando a gente for acordar, a gente sabe para onde que a gente está indo. E aí todas as ações daquele dia tem que levar para mais perto do resultado. Claro que essa é uma visão de futuro em que eu decido seguir nessa direção. E aí dentro disso, isso vai me ajudar nas escolhas que eu vou fazer. Se eu sou convidada para um projeto, eu vou olhar para a minha visão e vou dizer, isso se encaixa dentro dessa visão? Se encaixa, então ok. Se eu sou convidada para outro, não, isso não se encaixa. Então, tá fora disso. Então, acho que o primeiro passo é esse. E o segundo ponto que tu traz, ele é bem relevante, que é o buscar ajuda externa. A gente não consegue fazer tudo sozinha, né? Então, seja para melhorar a vida de dona, né? De dona do dinheiro, de dona da vida, ou seja para mudar a vida de dona de negócio. A gente precisa, em algum momento, a gente vai precisar de uma consultoria, em algum momento a gente vai precisar de uma assessoria para conseguirmos evoluir financeiramente, ou com a vida, ou com o negócio. Então, esse olhar externo também é muito importante. São 2 dicas, então. Você trabalha com o visual, né? Sim, você eu gosto. Você projeta algo na parede todo dia. É tipo um mecanismo de motivação, né? Também. Você se automotiva a olhar ali como é que é o teu processo de todo o caminhozinho de aí que você quer chegar. Exato. E aí você tem um objetivo traçado, só ter foco, que tudo vai dar certo. Exatamente. Bem por aí. Maravilha. Olha só que baita programa, né? Cada dia melhor esses meus programas aí, né? Só convidado top. Quero agradecer a tua presença. Obrigada. Tá? Eu que agradeço pelo convite. Bate-papo aí, fenomenal. E vamos que vamos, talvez alguns outros projetos, né? A gente possa fazer junto aí. Gostei muito do bate-papo. Que bom, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Igualmente. E até mais. Até. Pessoal do Bate-Papo, até o próximo programa e tchau, tchau.